Fala jovem, professor Fernando Porto na área. Nesse nosso encontro nós vamos dar início ao estudo dos logaritmos. E para isso vamos resolver a seguinte equação exponencial. 2 elevado a x é igual a 8. Nessa equação exponencial, a nossa missão é calcular o valor de x. Então como é que a gente vai proceder a esse cálculo? Como é uma equação, nós temos que ter esse primeiro membro aqui igual a esse segundo membro. Para serem iguais, eu tenho que transformar esse número 8 numa potência de base 2. Ah, professor, mas como é que eu faço isso? Se você não lembra, filho, você vai ter que buscar lá na tia Maricota. E a tia Maricota te ensinou o seguinte. Para você transformar um número numa potência, você tem que decompor esse número em fatores primos. Aí te ensinou a fazer assim, ó. Coloca o número 8, uma barrinha e começa a divisão. Qual é o primeiro divisor primo do número 8? Você vai lembrar que é o 2. Então, bota o 2 aqui e a gente faz 8 dividido por 2, que vai dar 4. E continua a divisão. 2 também divide 4, que vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Chegou a 1, acabou a decomposição. Conta quantas vezes apareceu o número 2, 3 vezes, então 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então a nossa equação passa a ser 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Como ambos os membros são iguais, logo temos que x é igual a 3. O que significa esse 3? Significa que 3 é o logaritmo do número 8 na base 2. Ou seja, podemos escrever da seguinte forma: log de logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Por que o log de 8 na base 2 é igual a 3? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Tranquilo? Então, de uma forma genérica, podemos escrever que log de b na base a é igual a c. C somente c, a elevado a c é igual a b. Então esse aqui é o princípio fundamental do logaritmo. O c é chamado de logaritmo. Opa. Voltando aqui. Logaritmo. O b é o nosso logaritmando, e o a é a nossa base. Além disso,
o A e o B são números reais, são números reais positivos e o A tem que ser um número diferente de 1. Tranquilo? Então esse aqui é o iniciozinho de logaritmo, para a gente começar a entender o que é o logaritmo. Então vamos lá, continuando. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Determine o valor de log de 128 na base 2. Então eu quero calcular o logaritmo de 128 na base 2. Como é que a gente tem que fazer? Princípio fundamental. 2 elevado a x é igual a 128. Então agora nós temos que resolver essa equação exponencial. Como é que a gente faz isso? Temos que colocar o 128 numa potência de base 2. Se você não sabe, lembra da tia Maricota. Fatora o 128, decompõe o número 128 em fatores primos. Fazendo essa decomposição, vamos achar que 128 é 2 elevado a 7. Então, o valor de x é igual a 7. O que é esse 7? É o logaritmo de 128 na base 2. Tranquilo? Fácil? Facinho, né? Vamos lá. Letra B. Vou mudar aqui a cor. Log de 3 raiz de 3 na base 1 sobre 9. Esse aqui é mais chatinho, mas vamos lá fazer. Vamos calcular esse valor desse log, eu vou chamar de x, que é o logaritmo. Então, aplicando o princípio fundamental. 1 sobre 9 elevado a x é igual a 3 raiz de 3. Percebam que 1 sobre 9, 3 raiz de 3, dá para a gente transformar esses dois valores em potências de base 3. Sabemos que 9 é 3 elevado a 2. Então a gente pode escrever o seguinte, que 1 sobre 3 elevado a 2 está elevado a x. E esse 3 raiz de 3 aqui? Como é que a gente transforma esse 3 raiz de 3 numa potência de base 3? Primeiro que a gente tem que fazer é transformar essa raiz em uma potência. Como é que a gente faz isso? Se é uma raiz quadrada, é como se eu tivesse um 2 aqui como índice da raiz. E o 3 é como se eu tivesse um aqui como seu expoente. Para eu transformar essa raiz em uma potência, ela vai ficar assim, ó. 3, que está fora da raiz, é igual a 3, que é a base da minha potência, elevado a 1 sobre 2. 1 sobre 2. Tranquilo? Quem não entendeu, depois volta o vídeo nessa partezinha e reveja. Continuando aqui, galera. 1 sobre 3 elevado a 2 elevado a x, eu posso escrever como sendo 1 terço elevado a 2x. Beleza? Igual a 3 vezes 3 elevado ao meio é uma multiplicação de potências de mesma base. Novamente, o expoente desse 3 aqui é 1. Quando não aparece é 1. Então, como é que a gente resolve, simplifica
uma multiplicação de potências de mesma base? Você repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1 meio. Na parte de baixo, vamos continuar com 1/3 elevado a 2x. E simplificando esta parte, 3 elevado a 1 mais 1 meio, quanto dá 1 mais 1 meio? 1 mais 1 meio nada mais é que 3 sobre 2. Percebam que neste primeiro membro da equação, a minha base é 1/3. E no segundo membro, a minha base é 3. Então, eu tenho que transformar esse 1/3 numa potência cuja base seja 3. Então, basta inverter essa fração. O inverso de 1/3 é 3 sobre 1, que é o próprio 3. Só que quando eu inverto a base, o que vai acontecer com o meu expoente? Ele fica negativo. Então, é 3 elevado a menos 2x, igual a 3 elevado a 3 sobre 2. Olha que lindo! Agora eu tenho uma equação cujas bases são iguais. Então, eu posso igualar os expoentes. Menos 2x é igual a 3 sobre 2. O que vamos fazer agora? Multiplicar cruzado. Menos 2x vezes 2, menos 4x. E 3 vezes 1, 3. Multiplicando essa equaçãozinha do primeiro grau por menos 1, ficaremos com 4x igual a menos 3. Então, o nosso x é menos 3 sobre 4. Esse é o nosso logaritmo de 3 raiz de 3 na base 1 sobre 9. Beleza? Posso continuar? Se não entendeu, volta o videozinho depois e reveja. Vamos ao nosso segundo exemplo. Determine os valores reais de x para os quais existe log de x menos 3 na base 2. Então vamos lá. Qual é a condição para que a gente tenha um logaritmo? Que o logaritmando e a base terão que ser valores reais positivos. E além disso, a base tem que ser diferente de 1. Como a nossa base aqui é 2, já é diferente de 1. Beleza. Então, o logaritmando, que é o x menos 3, ele tem que ser um número real positivo. Ou seja, ele tem que ser um número maior que 0. Então, vamos resolver essa inequaçãozinha do primeiro grau, que é x menos 3 maior que 0. X é maior que 3. Ou seja, qualquer número de x que seja maior que 3 vai fazer com que esse log exista. Então, qual é a nossa resposta para esse exemplo? Que o x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é um número maior que 3. Com isso, eu garanto que esse log vai existir. Alguma dúvida? Então, galera, essa foi a nossa introdução a logaritmo. Parte fundamental,
alguns exemplozinhos para vocês treinarem. Não esqueçam de fazer exercícios, é muito importante. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal se você não tiver inscrito e não fique com essa cara de assustado. Beleza? Grande abraço e até o nosso próximo encontro.